Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jennifer Cândido, dona do canal Papo Universitário, e junto com a professora Aninha Lemos administramos diversos grupos de pedagogia da Unopar da Anhanguera. Então, se você é um aluno de pedagogia do primeiro ou oitavo semestre, é só entrar em contato, se identifica, né, pra gente saber de onde você tá vindo, de onde você conhece a gente, como nos encontrou, seu nome, seu curso, seu semestre e que você quer entrar no grupo ou para tirar alguma dúvida, especifica para facilitar na hora da gente responder cada um de vocês, tá bom? É só chamar em um dos números que está aparecendo aqui no vídeo ou na descrição, que eu sempre deixo aqui para vocês. Hoje eu vim aqui para poder explicar sobre o portfólio de práticas pedagógicas e identidade docente. Mas, professora, já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre esse portfólio. Porém, o que acontece? Tem alunos do primeiro ao quarto semestre que estão sim cursando essa disciplina de práticas pedagógicas e identidade docente, que acessam o portal pelo Colaborar EAD. Então, eles acessam por esse portal aqui, ó, que tá aparecendo na tela de vocês. Então, quem acessa por este portal é para assistir aquele vídeo que eu fiz no mês passado. Então, tá até aparecendo aqui no card, aqui em cima, é só clicar no card e vocês vão direto para esse vídeo que explica o passo a passo. Agora, não, professora, esse não é o portal que está aparecendo para mim. Então, se o seu portal é esse aqui que está aparecendo agora, fica nesse vídeo, que esse vídeo aqui realmente é para você. Porque o que acontece? Existem dois tipos de portais e, por isso, dois métodos de ensino diferentes, por isso, dois portfólios diferentes, mesmo tendo o mesmo nome de disciplina. Então, mesmo que sua disciplina seja práticas pedagógicas e identidade docente, pode ser que seja um ou outro, dependendo do modo de acesso do seu portal, ok? Estamos entendidos? Se você tá com esse portal aqui, fica aqui. Agora eu vou explicar pra vocês, passo a passo, tudo certinho, ser o mais objetiva possível. Deixa o like aqui, gente, por favor, não esquece, não custa nada, ajuda muito no alcance do vídeo. Então vamos lá. Então, essas são as orientações disponibilizadas pelos professores para todos os alunos. Então, sim, é o mesmo tema para todos. Aqui ele diz que você é um professor responsável pela disciplina de História de uma turma do 7º ano de uma escola pública do interior de São Paulo. E que vocês estão entrando na unidade de configurações do mundo no século XIX. Em específico, no item que aborda a cultura indígena. Então, aí, dentro da cultura indígena, tem a relação com os colonizadores, né? O discurso civilizatório deles como justificativa e o meio de controle das populações nativas, como que eles faziam esse controle. E as formas de resistência dessas populações, então como que os indígenas, eles tentavam, né, resistir a essa colonização. Como sempre, antes de iniciar cada unidade, né, que nossos professores temos que fazer o quê? Uma atividade diagnóstica para ver o que esses alunos sabem até o momento, o que eles sabem. Então, quando você fez essa avaliação diagnóstica, você percebeu algumas coisas. Então, aqui tem 3 tópicos que você notou. Então, você notou que esses alunos, eles se referem aos indígenas como índios, o que aponta aí já um desconhecimento a respeito da ampla diversidade cultural desses povos. Eles têm também uma visão difundida de atraso e inferioridade em relação aos seus comportamentos e seus modos de vida. Então, como se eles fossem realmente mais atrasados, inferiores, não soubessem muitas coisas que aqui, né, as pessoas da grande cidade, a grande São Paulo, por exemplo, sabem. E, por último, os alunos têm um preconceito difundido ao apontar os indígenas como povos usurpadores. Eles se dizem diferentes, mas querem conforto de uma internet, de um celular, de um carro. Então, assim, eles são diferentes, mas querem ter acesso a tudo que na cidade tem. Então, é um preconceito muito grande ainda por falta de conhecimento mesmo. Então, a partir desse diagnóstico que você tomou na turma, você vai ter que pensar em formas de superar essas visões estereotipadas, permeadas por preconceitos, né, originados, como eu disse, pela falta de compreensão, né, falta de conhecimento mesmo. De questões como violência física, cultural. Ele pede para você analisar o plano de aula que foi realizado aqui logo abaixo, em sequência. Vou descer aqui, ó. A avaliação do plano de aula a seguir é obrigatória para a resolução dessa situação problema. Então, você precisa analisar com atenção. Então, esse é um plano de aula onde tem o componente curricular,
a unidade temática, que no caso são as configurações do mundo no século XIX, o objeto do conhecimento, as habilidades, o tema da aula, a turma, a duração das aulas, o objetivo delas, as competências, o conteúdo programático utilizado e a metodologia, que é o passo a passo da aula, tá? Os recursos que serão necessários, o resultado esperado dessa aprendizagem e os critérios que serão utilizados para avaliar se o conhecimento foi realmente absorvido pelos alunos. E as referências, claro, que vocês podem até pegar para ler realmente, compreender, porque pode ajudar vocês também. Então, tem bastante referência aqui. E aí, sim, vem a atividade proposta, que a partir dessa situação problema e desse plano de aula que eu acabei de falar para você, que é esse quadrinho azul, você deve pensar como docente, né, como professor, quais são as competências necessárias para a sua atuação profissional. Quais são as competências? Eu vou mostrar para vocês onde vocês vão encontrar isso. Então, modelo de quadro de competências. Aí, agora sim, o que vocês têm que fazer é o quadro de competências. Isso aqui é o que vocês vão ter que fazer. Eu vou mostrar para vocês lá no Word, que tem sim um esboço que vai facilitar muito para vocês conseguirem fazer o passo a passo. Esse é o esboço de vocês, já formatado segundo as normas da BNT. Aqui você vai trocar o seu nome, vai colocar aqui a sua cidade, aqui também o nome completo, o nome do seu tutor à distância bem aqui, o nome da sua cidade aqui. Então, aí sim, a gente vem para o trabalho. O sumário aqui, quando vocês terminarem, vocês vão clicar com o botão direito e colocar em atualizar campo, somente os números da página, porque ele já atualiza automaticamente aqui. E aí sim vem a introdução, que pede para você colocar de forma clara, né, o objetivo desse portfólio de prática pedagógica e identidade docente. Você vai colocar o objetivo dele, o que você utilizou para poder realizar, quais foram as referências, né, quais os autores, se foi uma pesquisa, enfim, você vai colocar tudo aqui de forma objetiva, meia página até no máximo uma página inteira aqui de introdução. Isso tudo aqui você vai tirar, o seu texto ele tem que estar sem essa parte amarela nem verde embaixo e preto. E aqui é 1,5 sempre e justificado, de acordo com as normas da BNT, ok? E aí vamos para o desenvolvimento, que você vai colocar aqui sobre a situação problema. Você pode dar colocar um texto breve falando sobre a situação problema, que de acordo com aquelas orientações que eu acabei de mostrar para vocês, o PDF, que eu acabei de fazer o passo a passo com vocês lá, né, sobre o plano de aula, sobre a situação problema, sobre você ser um professor que está assumindo aí a turma do 7º ano na disciplina de História. Você pode colocar uma breve introdução aqui em texto, e aí sim você vir para o quadro. O quadro que estava lá nas orientações, ele está aqui também. Esse esboço, ele vai estar lá no site, disponível para facilitar a vida de vocês, tá, pessoal? E aí aqui tem a BNCC, ou você entra direto no Google, coloca BNCC, que já vai aparecer tanto o site da BNCC online, quanto ela em PDF. Tem 1000 maneiras, você pode baixar. Eu até prefiro que baixe o PDF, mais fácil para navegação. Aqui são as orientações, né, que eu acabei de passar com vocês, aquele PDF com as orientações. Só clicar, segurar Ctrl, clicar em cima, que vai abrir também. Aqui tem um exemplo bem breve sobre a situação. Então, aqui tem um exemplo muito simples da situação, que é o reconhecimento da identidade indígena, uma competência para poder solucionar esse problema, e a justificativa do porquê essa daqui foi escolhida, né? Por quê? Para compreender a produção do imaginário nacional brasileiro. Não. Então, aqui tem um exemplo do que deve ser feito nesse quadro. E aí eu vou abrir a BNCC com vocês para ver onde que você vai achar essa competência aqui. Prontinho. Abri a BNCC. Aqui tem como você navegar pelas páginas, e eu acho mais simples quando tem essa opção. Então, se tiver essa opção aqui, ó, você escolhe aqui, tá vendo? Essa ou essa. Eu prefiro essa de imagem, que dá para você ver página por página. E aí, para achar, você pode vir aqui no sumário para poder encontrar a disciplina de História, que lembra que você é professor de História? Então, você pode vir aqui para encontrar, ou fazer como eu faço, que eu acho mais simples, que é segurar o Ctrl F para você procurar. Você coloca uma palavra-chave, que é História, e aí você vai na primeira. Então, é só clicar na setinha aqui para baixo. Achou 206
palavras história nessa BNCC. Você clica aqui, ó, vai dar a primeira palavra para você, história. Página 397. Então, aqui, competências específicas de história para o ensino fundamental, já na página 402. Então, eu rolo por aqui, tá vendo? É mais fácil, ao meu ver, é mais fácil. Vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor, mas eu tô explicando isso porque, como vocês são calouros, provavelmente é o primeiro contato que vocês estão tendo com a BNCC. Então, aqui, 398. Aqui começa a história, beleza? Então, aqui ele vai dar uma introdução sobre a disciplina. Ele vai dar também as competências específicas da disciplina para o ensino fundamental de modo geral, né? Então, todos os anos do ensino fundamental. E aí, sim, ele vai começar a falar sobre as unidades temáticas, objeto de conhecimento e habilidades, tá? E aí, sim, a gente vai ter que rolar e encontrar aquela unidade temática que foi falado lá nas orientações. Lembra que era configurações... Ixi, agora me deu um branco, mas era configurações do mundo no século XIX, gente? Deu um branco aqui, mas vocês entenderam, né? Vamos procurar. Era 7º ano? Sim, era 7º ano a turma. Porém, vocês vão ver uma coisinha aqui comigo, vocês vão ficar um pouquinho confusos, mas é super normal na prática. Que é, no 7º ano não tem essa unidade temática, vocês vão procurar, olha aqui, ó, 7º ano, unidade temática. Cadê aquela que tá escrito nas orientações? Não é nenhuma dessas. Então, cadê ela? 8º ano, olha só, aqui no 8º ano, na continuação, configurações do mundo no século XIX. A gente achou que no 8º ano. Mas, professora, é 7º ou 8º ano? É 7º ano, gente. Mas por que essa unidade temática a gente vai encontrar aqui na BNCC na parte do 8º? Porque às vezes acontece realmente de adiantar um pouco, de dar uma breve introdução nessa unidade para o próximo ano. Então, vocês têm que levar várias coisas em consideração. E isso acontece, é mais comum do que vocês imaginam na prática, tá? Então, a unidade temática aqui das configurações do mundo no século XIX. Do lado, são os objetos de conhecimento. Então, aqui é a unidade temática. O objeto de conhecimento que abrange essa unidade temática aqui. E aí, sim, vem as habilidades. Aqui, ó, tá vendo que é uma continuação? Olha, entenda que isso aqui é uma continuação. Aqui começa a tabela e ela termina aqui embaixo, ó. Ela termina aqui embaixo. Tá vendo? Essa aqui, a continuação dela. Então, é como se fosse uma coisa só, assim, de comprido, tá? Pra vocês entenderem que isso faz parte disso aqui, tá? Então, a unidade temática, as habilidades desta unidade temática. Então, aqui é o que você vai escolher. Você vai escolher uma situação problema, né? Uma habilidade para poder solucionar ela e justificar o porquê que você selecionou ela. Nossa, professora, que confuso. Então, vamos fazer na prática. Vamos pensar numa situação problema. Por exemplo, como que o legado da escravidão ele consegue impactar nos dias atuais, né? Nessa sociedade contemporânea que a gente vive. E aí, pensando nisso, como que o legado lá da escravidão impacta nos dias atuais, a gente vai pensar numa habilidade que a gente pode abordar esse tema, essa situação, ensinar essa situação aí para os alunos. Como que a gente vai repassar? Aí, temos aqui, por exemplo, essa habilidade aqui, ó. Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. Então, aqui é uma habilidade que a gente pode utilizar para falar sobre o legado da escravidão, né, e como que isso impacta nos dias atuais. E aí, a gente coloca lá na tabela. Vamos para a tabelinha lá, que eu deixei lá dentro do esboço para vocês. Voltei para o esboço. Então, aqui no esboço já tinha, né, assim, uma situação já para vocês entenderem como funciona. E eu coloquei mais uma, que foi exatamente essa que eu acabei de pegar lá. Essa habilidade que eu peguei na BNCC. Então, eu coloquei aqui a habilidade e coloquei a situação. Qual que era a situação? Como o legado da escravidão nas Américas impacta a sociedade contemporânea. Com essa habilidade, o que eu pretendo com ela? Qual é a justificativa? Pretende ensinar os alunos a desenvolver uma compreensão crítica sobre o impacto histórico da escravidão ao explorar as experiências de grupos que foram historicamente marginalizados. Então, os alunos podem desenvolver uma maior empatia e compreensão perante essas injustiças sociais persistentes.
Vocês conseguiram entender? Existe a situação, existe a habilidade para ensinar a situação e a justificativa do porquê ela foi utilizada, o que a gente pretende ensinar com ela, ok? Então, gente, é isso. Essa é a tabelinha que vocês têm que fazer, é o quadro de competência. É interessante, sim, vocês fazerem um pequeno textinho anterior, né, como um desenvolvimento inicial. E aí, sim, um quadro de competências. 2 páginas são suficientes, no máximo 3 páginas somente. E aqui eu reforço, 2 páginas, no máximo 3. E após a elaboração, apagar essas informações, porque essas orientações servem apenas para auxiliar, elas devem ser retiradas ao concluir a análise do primeiro texto, não usar fonte na cor vermelha para digitar e realizar o seu trabalho. Considerações finais, que é o fechamento do seu trabalho. Então, aqui você deve retomar esse tema do portfólio de práticas pedagógicas para poder colocar realmente como foi a relevância, qual a relevância disso, de acordo com as orientações, né? Qual foi o objetivo, ele foi realmente atingido, enfim, você vai colocar aqui a conclusão que você tirou do seu trabalho, isso é pessoal, isso é o que você tirou de ensinamento com o seu trabalho. E colocar as referências de acordo com as normas da BNT. As referências, ela tem uma norma para ser seguida, então você precisa realmente seguir essa norma, porque senão vai estar errada, não pode só colocar o link dela aqui, beleza? Eu espero que tenha ficado bem claro pra vocês. E qualquer dúvida que vocês possam ter que eu não falei aqui no vídeo, vocês podem deixar aqui embaixo, que na medida do possível eu vou explicando pra vocês, eu vou tirando qualquer outra dúvida que vocês possam vir a ter. Quem chegou até o final, eu quero ver. Digita aqui embaixo, nota máxima, pra eu saber que você chegou até o fim desse vídeo. Eu vou ficar muito feliz, gente. Muito obrigada mesmo, é por vocês que eu permaneço aqui.